No capítulo 3 de Êxodo, o chamado de Moisés, ou seja, a convocação divina para que ele tirasse o povo do Egito, para que ele liderasse a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, foi feita no Monte Horebe, ou no Monte Sinai. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local, junto com os israelitas libertados, e que seria um sinal de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os estava conduzindo. Veja o verso. Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O Senhor estava dizendo: eu tenho um encontro com você no Monte Sinai. Aqui, onde o Senhor estava falando, onde o Senhor estava chamando a Moisés. Você vai estar aqui, mas você vai estar aqui com o povo. Eu vou estar aqui para encontrar com você, com o povo, e você vai servir a Deus nesse monte. Naquela ocasião, o Senhor marcou um encontro com Moisés e com o povo. Agora, após a libertação e 2 meses de viagem pelo deserto, o povo se encontrava junto ao Monte Sinai, onde ficaram acampados por cerca de um ano. Você vai ver esse período lá no livro de Números, no capítulo 10, versos 11 e 12. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Agora veja, irmãos, no capítulo 19, Moisés vai ao encontro do Senhor no monte. E o Senhor propõe a aliança. Capítulo 19 de Êxodo, dos versos 3 até o verso 6. Vou ler o texto bíblico. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos acheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, o Senhor agora estava usando Moisés como seu interlocutor. Ele devia falar para o povo. O que ele devia falar para o povo? Que Deus dava uma garantia a eles. Qual era a garantia que Deus dava? O Senhor os tinha tirado do Egito e trouxe para perto de si, E agora ele propõe aliança, mas essa aliança é condicional. Você vai encontrar ali logo, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a aliança. Se Israel fizesse isso, ouvisse a voz de Deus, isso quer dizer atendesse a voz de Deus, não somente ouvisse a voz de Deus, mas atendesse a voz de Deus e guardasse a aliança. O que era guardar a aliança? Era obedecer às leis e aos estatutos. Se isso acontecesse, então o Senhor está dizendo assim: quais são os resultados? Vocês vão ser minha propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Veja o parágrafo da nossa lição. Deus tomou a iniciativa e estabeleceu a aliança entre ele e Israel, sobre a condição de obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. Deus prometeu fazer deles tesouro especial, reino de sacerdotes e nação santa. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar seu caráter aos outros, especialmente às nações ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes, que conectaria pessoas com Deus, levando-as a Ele e ensinando-lhes a vontade de Deus e suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque ele desejava que seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Veja, irmãos, o Senhor tinha plano especial para Israel, mas esse plano especial para Israel era para evangelizar o mundo, era para salvar o mundo, é para mostrar ao mundo, aquele mundo de paganismo,
Qual era o Deus de Israel? Quem era o Deus criador do céu e da terra? Essa aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento entre Deus e seu povo. A fórmula geral da aliança, com leves variações nos textos, é a seguinte: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A fórmula da aliança era uma condição de pertencimento. Deus pertenceria ao povo e o povo pertenceria a Deus. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu Deus. Ao ouvir essas palavras, as palavras que o Senhor mandou que Moisés falasse para o povo, veja o que aconteceu. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma. Isso quer dizer, respondeu na sua totalidade. Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Estava feita a aliança. O Senhor tinha dado as condições, o Senhor tinha dado os estatutos, ele ainda vai dar agora a sua lei, nós ainda vamos estudar isso. Vai dar a sua lei escrita, vai transcrever a sua lei para entregar ao povo. E o povo disse assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Infelizmente, irmãos, nós vamos ver, estudando a Bíblia, que Israel nem sempre aceitou, nem sempre obedeceu as palavras do Senhor. Muitas vezes eles se afastaram muito. Mas nesse momento de fechar o acordo, fechar o tratado, a aliança entre Deus e o povo, aqueles anciãos de Israel falaram: isso nós faremos. Tudo isso nós faremos. Essa deve ser a nossa resposta hoje, irmãos. O que é que devemos fazer para manter o nosso relacionamento com Deus? Para sermos um tesouro especial, para sermos um reino de sacerdotes, para sermos um povo santo, um povo separado, devemos obedecer à lei de Deus. Devemos diligentemente ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos decidir a cada dia ouvir diligentemente a voz de Deus, porque Ele quer fazer de cada um de nós cidadãos de uma nação santa. Ele quer fazer de nós um povo peculiar. E Ele quer fazer de nós sacerdotes que intercedam pelo mundo diante do Senhor Deus. Nação santa para que mostre as vantagens, as bênçãos, as bem-aventuranças de atender e de aceitar o Senhor Deus como nosso Redentor, o Senhor Deus como nosso Criador. Que Deus abençoe a cada um e essa seja a posição de cada um de nós relativamente à aliança com o Senhor.